Shalom, seja bem-vindo a mais um estudo desse canal maravilhoso, Segredos da Torá, um estudo extra da semana. E hoje a gente vai comentar uma coisa que tem me incomodado muito, que me incomodou ao ponto de eu fazer esse vídeo no meu consentimento, na minha cabeça. Eu não precisaria jamais fazer um vídeo como esse, mas como essa história, né, de terra plana tem se espalhado no meio, principalmente das pessoas que dizem ser da Techuvá, ou até pessoas que são judias e não são da Techuvá, eu vejo judeus ortodoxos, alguns conversando comigo, falando um pouco de terra plana por aí. Então eu resolvi gravar esse vídeo de uma vez por todas para a gente encerrar esse assunto. Vai ser um vídeo rápido em comparação com todo o tema, né? Porque seria um tema que eu teria que abordar por semanas e meses, explicando coisa por coisa, mas Baruch Hashem já existem canais que fazem isso, eu não vou precisar fazer nada disso. Então, eu acredito que nós vamos perder aí uma hora, mas pelo menos vamos acabar de vez com essa história de terra plana de uma vez por todas, ok? Então vamos lá, sem mais enrolação. Esse vídeo vai falar de por que a Terra não é plana. Não é possível que eu tenha que fazer um vídeo desse, mas eu vou ter que me rebaixar para fazer e falar sobre esse assunto. Porque às vezes você, como eu, para quem não sabe, quando eu era da idolatria, quando eu ainda não tinha conhecido o Eterno, quando eu não tinha conhecido a Torá, eu acreditava em Terra plana também. Isso lá em 2015... né? Já que essa história começou em 2012, veio para o Brasil em 2013, então em 2015 eu já fazia parte, foi o meu último ano que eu acreditei que a Terra era plana. Graças aos meus professores, eu não tenho nenhuma vergonha de falar que pessoas me ensinaram e me trouxeram para a Torá, e eu posso falar o nome delas aqui tranquilamente, que é a Dona Sheila Bahia e também o nosso querido o Bill Moshe. Graças a eles e a intenção boa deles, a dedicação deles à Torá, eu finalmente enxerguei, depois de muito estudo, que isso aqui é uma maluquice. E hoje vocês vão ver por que isso também é uma maluquice, não faz sentido. Por mais que você acredite, se você chegou aqui por indicação de alguém e você crê fielmente que a Terra é plana, você vai ver que você não é uma pessoa burra. Porque eu também não era uma pessoa burra, apenas uma pessoa ignorante. Como eu era também ignorante. Uma pessoa que não sabia das coisas, por exemplo, sobre física e química. Isso, né, nós devemos agradecer ao nosso governo e à nossa pátria educadora, que não nos dá o mínimo quando a gente sai da escola, ok? Então hoje nós vamos ver historicamente como aconteceu esse negócio de terra plana. Nós vamos ver quem são as pessoas que estão por trás da Terra plana, e depois nós vamos falar sobre a Torá, sobre como a Torá lida com o ser humano, e depois nós vamos ver no final de tudo sobre Gênesis 1. Então é importante que você não pule esse vídeo, e se você é uma pessoa que tem dúvida, e se uma pessoa convicta que a Terra é plana, então é essencial que você assista o vídeo por inteiro. E se ao final do vídeo você falar e continuar acreditando que a Terra é plana, eu te convido a fazer um vídeo no qual você vai refutar tudo que eu colocar aqui, ok? Se você conseguir fazer isso, então eu mudo meu nome, tá bom? Eu mudo meu nome, troco o Yosef Moshe por outro nome e paro de estudar a Torá, ok? Eu acredito que ninguém vai conseguir fazer isso, e isso é só para dar certeza que ninguém vai conseguir fazer isso. Então vamos lá, sem mais enrolação. Vamos primeiro falar sobre os tópicos. Eu já falei, mas eu vou só dar uma geral. Primeiro nós vamos à raiz da teoria. Depois a gente vai falar sobre as desonestidades dos líderes. Depois nós vamos falar de provas dos vídeos, né? Vou mostrar vídeos aqui. Torá, vamos falar sobre a Torá, principalmente. As perguntas que jamais serão respondidas. Esse daqui eu acho que é o melhor de todos. E por fim, comentando o Bereshit sobre o termo hackear, que é o termo expansão, traduzido por espaço ou também firmamento. E nós vamos ver, será que a Torá está falando que a Terra é plana? Será que isso? Né? Será que a Torá, aquela que Hashem deu para Moshe, está falando que a Terra é plana? Mas o Eterno não está acima do tempo? Será que ele diria isso, que a Terra é plana? Bom, nós vamos ver agora, ok?
Então, se prepara, pega um biscoito, um café, senta no sofá e vamos lá, porque esse estudo aqui vai demorar pelo menos umas 2 horas. Eu acredito que aí umas 2 horas, já que tem 64 slides. Então vamos lá. Normalmente os meus slides são de no máximo 20. Hoje a gente está falando de 64 slides. Então vamos lá, primeiro tópico, raiz da teoria plana. Povos da antiguidade criam na Terra plana. Isso é óbvio. Ninguém está falando aqui que é uma teoria que surgiu do nada, de uma cabeça de uma pessoa do nada. Os povos da antiguidade criam sim que a Terra era plana. E eu estou incluindo aí os babilônios, os egípcios e etc. Ok, mas cada um tinha uma visão diferente de Terra plana. Por exemplo, os babilônios eles tinham a concepção que a Terra tinha vários céus, né? Não eram como o modelo da Terra plana é hoje em dia. Era um modelo diferente. E os egípcios também tinham uma compreensão diferente de uma Terra plana. Okay? Então, para cada povo existia um tipo de Terra plana. E para vocês terem uma ideia, os japoneses criam, os ancestrais dos japoneses criam que a Terra era um quadrado. Então, cada um tinha uma concepção diferente. É normal, não tinha evoluído a astrologia. Astrologia não é a ciência, não é o nome correto. Mas não tinha evoluído a ciência que estuda o espaço, os corpos celestes, então é normal cada um ter um conceito errado. E eu vou ler o texto aqui antes de continuar comentando. O modelo da Terra plana é uma concepção arcaica da forma da Terra como um plano disco. Muitas culturas antigas subscreveram uma cosmografia plana da Terra, incluindo a Grécia, até o período clássico. Né, ao período que surgiu Pitágoras. Né? As civilizações da Idade do Bronze e da Idade do Ferro, do Oriente Próximo até o período helenístico, a Índia até o período de Gupta, primeiros séculos, e a China até o século XVII. A ideia de uma Terra esférica apareceu na filosofia grega com Pitágoras, no século VI, antes do Mashiach, embora a maioria dos pré-socráticos do sexto e quinto século mantivesse o modelo da Terra plana. Aristóteles forneceu evidências para a forma esférica da Terra em bases empíricas por volta de 330 antes do Mashiach. O conhecimento da Terra esférica gradualmente começou a se espalhar para além do mundo helênico a partir de então. Existiu até uma época que os gregos acreditavam, isso está registrado em diversos materiais de estudo, diversos livros, que a Terra era esférica e que o firmamento seria também uma outra esfera que a Shem tinha colocado além, feita de ar, etc. É uma ideia muito louca e eu não vou perder muito tempo falando sobre isso. Mas isso aqui é uma coisa que eu tirei de sites de estudo e é uma verdade absoluta. E não era uma informação totalitária. Alguns povos, como os chineses, acreditavam que a Terra era quadrada. Então havia diferenças entre uma crença e outra. Até enfim chegar Pitágoras. Pitágoras no século VI e Parmênides no século V afirmaram que a Terra era esférica. E essa visão se espalhou rapidamente no mundo grego, por volta de 330. Aristóteles sustentou, com base na teoria física e na evidência observacionais, que a Terra era esférica e relatou uma estimativa de sua circunferência. A circunferência da Terra foi determinada em torno de 240 antes do Mashiach, quer dizer, quando o Mashiach veio já existia toda a teoria, já era nem mais uma teoria, já era um pensamento comum que a Terra era uma esfera. Ok? E o Mashiach, você pega aí o Novo Testamento, não fala nenhuma vez que a Terra não é uma esfera. Então eu acho que isso já conta bastante, né? Tem muitas pessoas que fazem disso o viver da techuvá dela. Tem pessoas que falam que a maior mentira do mundo é que a Terra é um globo. Meu querido, a maior mentira do mundo é que a Torá foi abolida. Fora essa, não existe outro, porque a Terra ser um plano, quadrado, um círculo, não vai mudar nada na vida de ninguém. O cara que é ateu, ele vai continuar ateu. O cara que é agnóstico, ele vai continuar agnóstico. E todo mundo vai continuar vivendo da mesma forma, né? Apesar que eu estou aqui gravando esse vídeo simplesmente para mostrar quão é essa mentira, né? Quão grande é essa mentira. No século II depois do Mashiach, Ptolomeu tinha derivado seus mapas de um globo e desenvolvido um sistema de latitude, longitude
e climas. Ok, aqui nós estudamos como que aconteceu a reviravolta, como que as pessoas ganharam ciência que a Terra era um globo e não plana. Ok, mas vamos continuar. Agora vamos falar na modernidade e é aqui que vem as coisas erradas. É daqui que começa tudo errado. Então lá atrás, antes do Mashiach, foi desprovado, houve vários confrontos, até perseguições a Pitágoras, ok. Mas foi provado de uma vez por todas que a Terra era uma esfera. Ok, agora nós vamos falar do ano de 1816. Mashiach morreu, o cristianismo passou, Roma caiu e muitos anos depois. Esse cara aqui, Samuel Birley, não é à toa que um dos nomes do perfil que trouxe isso para o Brasil era Samuel Trovão. Aí ele deve ter tirado justamente desse cara aqui. Samuel Birley, não sei se é Burley ou Birley, não sei a pronúncia do nome dele. Ok, vou chamar ele de Samuelzinho. O Samuel, que viveu de 1816 até o mas entre 1816 e 1823, de dezembro de 1884, em Londres, foi um inventor inglês e escritor que escreveu um livro chamado Zetetic Astronomia. Aqui eu traduzi do inglês, ele não traduziu, mas astronomia zetética. O que ele era? Primeiro de tudo, ele era um inventor e escritor. Alguém disse cientista? Pesquisador? Não, ele era um escritor. Ok, vamos continuar. Astronomia zetética, a Terra não é um globo, sob o pseudônimo Parallax. Seu trabalho foi originalmente publicado com um panfleto de 16 páginas em 1849 e posteriormente expandido em um livro em 1865. Ele abandonou a escola aos 9 anos de idade. Ok. Samuel começou com um organizador de uma comuna. Esse é o nome da comuna que eu não sei pronunciar, mas vamos continuar. Onde ele formulou as suas teorias sobre a Terra. Traduzindo, esse cara não é cientista, não era pesquisador, ele não tinha conhecimento científico nenhum. Talvez o básico, e olhe lá, nesse ano ainda, talvez o básico. Ele largou a escola aos 9 anos de idade e criou um livro chamado Astronomia Zetética, que é a base da Terra plana nos dias de hoje. Ok. É esse cara que esse pessoal está seguindo. Se você aí é terraplanista, você está seguindo a ideia de uma pessoa que deixou a escola aos 9 anos de idade, que não era cientista, que não era nada. Então já começa por aí. Depois de medir a falta de curvatura nas velas de drenagem longas e retas dos níveis de Bedford, em seu primeiro experimento em Bedford Level, ele se convenceu da planura da Terra. Quer dizer, ele fez um experimento só e ele se convenceu. E olha que ele não tinha conhecimento nenhum. E você vai ver que isso é um padrão para todos os terraplanistas. E começou a dar palestras sobre o assunto. Ele demorou um pouco para aprender seu ofício, fugindo de uma palestra nesse lugar aqui, quando não conseguia explicar por que os cascos de navio desapareciam antes de seus mastros quando navegavam para o mar. Traduzindo, ele ia lá, colocava a teoria dele, quando ele era confrontado, ele o quê? Fugia. E isso acontece, todos os terraplanistas normalmente fazem isso. Quando a gente vai falar sobre eclipse lunar, eu não sei, eu não tenho dinheiro da NASA. Eu já ouvi isso, cansei de ouvir isso, né? Eu até coloquei, mas vamos continuar. No entanto, enquanto persistia em preencher as salas, cobrando 6 pences por uma palestra, suas habilidades de raciocínio rápido e debate foram afiadas, tanto que ele poderia combater todos os argumentos com engenho, perspicácia e habilidade consumada. De tanto ele perder, ele começou a ganhar os debates, né? Provavelmente inventando cada resposta para uma pergunta, né? Uma mentira falada muitas vezes se torna uma verdade, porque o cara vai aprendendo aonde estão os furos da mentira dele, ele vai tapeando esses furos cada vez com uma cola melhor e aí vai ficando bom. Então ele ganhava dinheiro com a história da Terra plana, não era cientista, fugiu da escola, de tanto perder começou a gerar bons argumentos. Quando finalmente preso a um desafio em Plymouth, em 1864, por alegação de que ele não concordaria com um teste
Parallax apareceu em Plymouth Roy na hora marcada, testemunhado por Richard A. Não vou tentar pular esses nomes em inglês que eu não sou muito bom, ok? Um escritor de astronomia. E procedeu para a praia onde um telescópio foi montado. Seus oponentes alegaram que apenas a lanterna do farol Eddystone, a cerca de 14 milhas do mar, seria visível. Na verdade, apenas metade da lanterna era visível. Mas o Samuelzinho alegou que seus oponentes estavam errados e que provava que a Terra era realmente plana, de modo que muitos folclóricos de Plymouth deixaram o Roy concordando que algumas das conclusões mais importantes da astronomia moderna haviam sido seriamente invalidadas. Traduzindo, o experimento não deu o que ele queria, ele criou uma confusão e acabou saindo de lá como certo. Me explica isso. Difícil de explicar. Em 1861, o Samuel casou-se pela segunda vez com a filha de 16 anos de sua lavadeira e se estabeleceu em Londres, produzindo 14 filhos, dos quais 4 sobreviveram. Ele também foi acusado de usar o nome Dr. Samuel Birney, vivendo em uma bela casa de 12 quartos, vendendo os segredos para prolongar a vida humana e curar todas as doenças imagináveis. Traduzindo, o cara era um louco, praticamente um psicopata. Vendia coisas inexistentes em uma teoria que não faz sentido e ganhou dinheiro com isso, morando numa casa de 12 quartos. Se assemelha a alguns líderes religiosos de hoje em dia? Óbvio que se assemelha, porque quem vive da mentira acaba tendo um padrão de vida normal, né, de dinheiro e um monte de alucinados seguindo ele. Ok. Augusto de Morgan refere-se a ele como o Sr. Golden. Ele patenteou uma série de invenções, incluindo uma carruagem ferroviária cilíndrica que preserva a vida. Você já viu isso em algum lugar? Eu nunca vi. É óbvio, porque não funciona. Nada do que esse cara dizia funcionava. Então esse aqui, meu querido, esse tal Samuel foi o primeiro homem a defender a Terra plana, depois que todo o conhecimento científico já tinha se desenvolvido, e é nele que está uma das vertentes da Terra plana. Quer dizer, começou tudo nele de novo. Voltou a Terra plana por causa desse cara, por causa desse loucão aqui. Ok. Então saiba que todos os canais terraplanistas estão lidando com o livro dele, estudando as teorias desse cara aqui. Então você aí que acredita em Terra plana, também gosta dele. É como se eu falasse para você que você segue o Bispo Macedo, ok? Dá na mesma. Uma pessoa que está ganhando dinheiro com a ignorância dos outros. E ele morreu bem. E depois, se você for estudando, depois dele, veio várias pessoas que acreditaram na ideia dele. E todas essas pessoas são pessoas não estudadas. Até um ex-escravo tem depois dele. E aí ganhou o pretexto de defender a causa da Bíblia. E aí vai uma história muito louca. Aí depois de todos esses anos aqui, surge quem? Na atualidade, Eric Dubay. Esse cara aqui é o precursor que trouxe em 2012 a Terra plana novamente, né? E agora você vai conhecer muito bem quem é esse cara. Eric Dubay é simplesmente um dos maiores difusores e propagandistas da conspiração Terra plana. Esse é o cara da Terra plana da atualidade. Ele é o cara que começou tudo em 2012. Ele é o cara que inclusive todos os canais usam experimentos e se baseiam nele. Vamos conhecer quem é ele? Desde 2012. E também fundador e presidente de um dos maiores fóruns internacionais sobre Terra plana. O cara não é pouca coisa não. Denominado IFERS, International Flat Earth Research Society. Ok. Sociedade de Pesquisa Internacional da Terra Plana. Já escreveu 3 livros sobre conspirações, concede entrevistas e participa de debates que são compartilhados no mundo virtual. Mas não é somente isso que Eric é. Ele também é um proeminente propagandista do neonazismo e revisionismo do Holocausto. Olha só que legal. Você que está aí
e é terraplanista e tá na Techuvá, você não ouviu errado. Esse cara, ele defende o nazismo e ele fala que o Holocausto não existiu. Olha só, olha só. Parece que essa linha de terra plana ela sempre vai ser defendida por pessoas de mau caráter, já que é uma mentira, ok? E olha só o que ele escreveu sobre o Hitler. Olha só. Adolf Hitler era, na verdade, vegetariano, amante de animais, autor, artista, ativista político, reformador econômico e indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ele promulgou as primeiras leis contra a crueldade contra animais, leis antipoluição e antifumo, ao contrário do retrato demoníaco que a história pintou dele. Hitler era amado por seu povo e ele não queria nada além de paz. Ó, coitadinho. A mídia judaica, desde então, pintou um quadro mal de Hitler. Em a Ordem Mundial Judia tem ainda leis em 18 países europeus proíbem a liberdade de expressão sobre as questões do judaísmo e holocausto promulgada. Quem escreveu isso? O Eric Dubay. O grande, o tal ser da Terra plana que você está seguindo. Que você que é terraplanista está seguindo a ideia dele, ok? Não se inclua fora disso. Então ele tem a mesma ideia de outros grupos, que Hitler era bonzinho, os judeus são o mal do mundo. Será por causa disso que os islâmicos gostam tanto da Terra plana, que o Corão fala tanto de Terra plana? Será que é por causa disso que todos os cientistas judeus são atacados, inclusive Einstein, sobre a teoria da relatividade, sobre a gravidade? Será? Será que é tudo uma coincidência? Não é. Nesse mesmo artigo referenciado, Eric tenta jogar a culpa do Holocausto nos próprios judeus por meio de propaganda. Aliás, todas as conspirações que Eric fala têm um ponto em comum. São encabeçadas por sionistas. Sionistas. Eu tenho uma teoria comigo que é: a pessoa que está indo nesse caminho de terra plana, logo ela vai sair da Techuvá, ou ela vai começar a criticar todos os judeus. Ela normalmente começa a criticar todos os sábios, falar mal sobre Israel, associar tudo que o judeu faz com idolatria, paganismo, e daqui a pouco ela está fora da Techuvá. É assim que acontece. Porque essa história, toda essa ideia é montada em cima de pessoas assim, e você acaba ficando como os líderes. Em seu outro site intitulado A Conspiração Atlante, sim, tal como os artigos nazis, ele acredita que tenha existido uma civilização atlântica, que possivelmente ou está devastada ou vive no centro de uma terra oca. Ele prossegue com a sua propaganda. A visão oficial do Holocausto sugere que, durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram levados cativos e exterminados. Inclusive, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é o Dia Internacional da Memória do Holocausto, em campos de concentração nazista. Esse pode muito bem ser o caso, mas como sabemos que os vencedores escreveram a história, e para manter o controle, o estabelecimento globalista sionista deve defender firmemente a sua versão dos eventos, mesmo diante de evidências esmagadoras em contrário. Quer dizer, falando que os judeus mentiram. Existe uma biblioteca lá nos Estados Unidos que tem mais de 10 mil relatos sobre o Holocausto. Existe vídeo, filme, mas o cara não se convence de jeito nenhum. Tem sobrevivência do Holocausto, ossos. Não adianta, ele acredita que o Holocausto foi uma mentira. Eles chamam até de holoconto, para você ter uma ideia. Isso é extremamente ofensivo. Mas as pessoas que acreditam nessas teorias agem da mesma forma, porque vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco. Eu vou começar a mostrar provas que a Terra não é plana, daqui a pouco eu entro na Torá, e se o cara for terraplanista, ele vai olhar e vai falar assim: não acredito, tudo isso aí é uma mentira. Acreditem em mim, isso vai acontecer ainda. Ok? Falando assim, parece que Eric vai apresentar as tais evidências esmagadoras do contrário, certo? Só que não. Eric vai afirmar que as tais evidências esmagadoras estão escondidas ou censuradas por via de coerção da organização sionista. É a mesma coisa que você falar assim: me dá uma foto do
domo de gelo. Ah, não existe, é porque a NASA tem diversos soldados, não sei aonde, né, os pinguins andando lá na Antártica, e a gente não pode andar e tirar foto do domo, não sei o que, né? Sempre é as evidências que não podem ser mostradas. Esse é o cara da Terra plana, tá bom? E olha só que legal, aqui tem vários vídeos de canais brasileiros e também lá de fora, né? Tá aqui, ó, Terra plana, provas com Eric Dubai. Entrevista com Eric Dubai. Você já viu algum? Você que é terraplanista, você já viu algum canal desse? Mistérios do Mundo, Sociedade da Terra Plana, etc. Olha que legal. E continua. 6 milhões, se 6 milhões realmente morressem, questionar esse número, pesquisar os fatos e examinar as evidências que cercam o Holocausto, deveria provar sua história, mas graças a organização como a Liga Antidifamação e o Centro das Leis da Pobreza do Sul, a IPAC, e outros grupos apologistas sionistas, simplesmente questionar a versão oficial do Holocausto tornou-se perigoso. Porque é óbvio, você questionar uma coisa que aconteceu, né? É óbvio que vai trazer revolta, né? Você tem todas as provas, tudo que aconteceu, você vai questionar ainda. Eric alega que é perigoso questionar para se eximir da apresentação de provas. Pois é, né? Questionar a versão oficial do Holocausto é tão perigoso que Eric já fez isso em um livro de forma direta, em 2 livros de forma indireta, e o faz diretamente através de 2 websites, em canal de YouTube, e entrevistas e debates, um fórum internacional, deixando endereços de e-mail, referência e endereço fixo e mostrando sua foto para todo mundo. Isso é realmente perigosíssimo, caros leitores. Isso porque eu tirei isso de um blog. Bom, é a mesma história sobre a Terra plana. Ah, porque a NASA, ela nos odeia, é uma mentira. E você tem um canal no YouTube, Facebook, e cadê a NASA? Que não veio te matar até os dias de hoje, né? Uau! Puxa vida, né? E aqui tem vários canais terraplanistas, além da nuvem. Isso aqui, além da nuvem, é super famoso, né? O cara que tá por trás desse canal é super famoso. Olha, série 200 provas de Eric Dubai. Aí vem outros canais aqui, Acordei Tarde. E se você for procurar até aquele Hipocrisia e etc, vão estar mostrando sobre quem é esse cara, provas deste cara, etc. Ele é o gênio da Terra plana. Então, aqui está quem é o personagem, tá? E aqui vem a mesma tese do satanismo moderno. O que acontece? Eu, Yosef Moshe, achei na internet um site que é um site satanista, né? E lógico, existem vários outros sites satanistas, mas como saber quem é falso, quem só está de firula? Este site provavelmente não é um site falso, porque lá eles têm rituais em que eles falam as letras em hebraico ao contrário todas as nossas festas. Por exemplo, teve a festa agora do Pesach. Eles são recomendados a falar todas as letras em hebraico ao contrário. Olha só que legal, né? E se fosse um satanismo mentiroso, isso não ia acontecer. E eu achei por acaso, pesquisando na internet, eu achei por acaso, com certeza é um lugar onde as pessoas entram em contato para selecionar pessoas para participar do verdadeiro satanismo, ok? Mas eu ia mostrar, mas eu não vou mostrar. Tá? Quem quiser ver depois, eu vou deixar o PDF lá no nosso site. Você baixa o PDF e entra aqui nesses links. Mas o que eu ia mostrar? Que o satanismo moderno, ele fala a mesma coisa que o Eric Dubai. Aqui nesse link tem várias teorias, inclusive falando que o Holocausto é uma mentira. Um deles. E aqui fala sobre várias outras teses falando que o Holocausto é uma mentira, chamam até de holoconto. Foi aqui que eu vi a frase, essa palavra holoconto, né? Então as mesmas teorias que os sionistas, que os judeus querem dominar o mundo, blá 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 blá, mesma coisa do Eric Dubai. Então não seria uma ofensa pensar que o Eric Dubai tem ligação com o satanismo, já que as ideias são as mesmas, né? É muita coincidência. Mas eu não estou afirmando nada, só estou falando que eles têm o mesmo ideal
do satanismo moderno. Então vamos continuar aqui, vamos para o segundo tópico. Bom, no primeiro tópico eu falei quem eram as personalidades, né? Quem são as joias da Terra plana. Agora nós vamos falar sobre as joias da Terra plana e as desonestidades dos líderes, aqui brasileiros, tá bom? Vamos falar sobre eles, antes de entrar no contexto mais profundo, tá? Isso para a gente começar o nosso debate. Nem começou ainda. Essa daqui eu gosto muito, que é cadê o balão? Normalmente quando eu entro em debate com terraplanista eu já falo sobre isso, né? Cadê o balão? Porque os dois principais líderes da Terra plana, que é esse cara aqui do Sem Hipocrisia, esse nordestino aqui, que eu não lembro de qual é o Gideão aqui. O Gideão, esses dois aqui falaram que iam fazer um balão e precisavam de incentivo dos seus seguidores. Eles juntavam uma quantia de no mínimo R$3.500. E como eu falei para vocês, eu sou das antigas, né? Eu saí da Terra plana em 2015, eu devo ter entrado em 2014. Eu entrei em grupos de Terra plana, para você ter uma ideia, que eram tão antigos que para você entrar nesse grupo de WhatsApp, você tinha que mandar um e-mail para um cara e contando o que você fazia e como você poderia ajudar a Terra plana. Eu, na época, estudava engenharia civil, então eu mandei falando que eu já era quase um engenheiro civil. E aí eles deixaram eu entrar. Então eu já fazia parte desse grupo. Em 2015 eu saí da Terra plana e comecei a estudar a Torá. E aí esqueci da Terra plana, depois eu vi o quanto idiota era, quanto ignorante eu fui. Então eu tenho acesso a prints antigos, essa briga lá atrás. Como já está virando febre novamente, eu já sei de tudo o que aconteceu, como tudo se desenvolveu. E eu vou dizer, eu não esqueci de nada, ok? Por quê? Esses caras aqui, ó, em 2017 prometeram para o público deles, na época que eu já não estava mais na Terra plana, essa página tinha um outro nome, que essa página se chamava Detonando a Terra plana, hoje em dia ela se chama Sky News, para quem quiser ver no Facebook. Esses dois caras prometeram um balão atmosférico que ia mandar fotos, vídeos e ia provar de uma vez por todas que a Terra é plana. O que acontece? Eles conseguiram dinheiro e subiu o balão. Olha só que legal. O cara até comenta aqui, procura-se Gideão. O balão carrega consigo mais de R$3.500 de donativos de otários. Quem recuperá-lo ou avistá-lo, comunique às autoridades. Alguém viu algum balão terraplanista por aí? Alguém viu onde foi parar o dinheiro arrecadado? Sabe o paradeiro deste balão? Ninguém viu. Ok. Então já vamos falar que esses são os líderes brasileiros. Inclusive eles continuam fazendo vídeo até o dia de hoje. Se você colocar aí no YouTube, Sem Hipocrisia, você vai achar o canal deles, tá bom? Então eles continuam seguindo a mesma linha do pensamento dos líderes de lá de 1800 bolinha. Quer dizer, ser uma pessoa que está vendendo uma coisa que não existe. Não existe. A NASA rouba dinheiro das pessoas, eles dizem. Né? E aqui está aqui, ó. Nosso objetivo é arrecadar R$10.000 e utilizar esse valor para colocar um outdoor em um local público com alta visibilidade pelo maior espaço de tempo possível. R$10.000 para colocar um outdoor. E aqui mais uma vez falando sobre o balão, né? Terraplanista esperando Martins e Gideão soltarem o tão prometido balão. Até hoje esse balão sumiu e nunca mais apareceu. Infelizmente, isso é, eu estou dando risada, mas não deveria, porque isso é uma coisa triste, que as pessoas estão explorando outras pessoas. Mas eu tenho certeza que esses malucos, assim como o Hitler acreditava na ideia dele, esses caras também acreditam na Terra plana. Mas como todo e qualquer um que vai para uma teoria que é uma mentira, eles viram que não era uma mentira e aí sumiu com o balão, né? Sumiu com o dinheiro também das pessoas. Mais uma vez, forjou a própria morte para fugir de debate e depois vendeu a página. Essa aqui foi a melhor de todas. Tudo começou em 2012 com uma página chamada Terra é Plana. E o administrador dessa página se chamava Samuel Trovão. Já dá para entender por que Samuel, né? Se baseando lá naquele outro Samuel lá da inglês. E esse cara, ele foi convidado, depois de tanto debate com outras páginas, para falar sobre a Terra plana num vídeo de YouTube. Só que acontece, ele no dia do debate ele postou um post
ficou até retórico, mas ele postou na página dele da Terra Plana dizendo que o Samuel Trovão havia morrido. E depois de algum tempo ele apareceu com esse post dizendo que ele foi removido da administração da página. Espalhem pelos 4 cantos que a página foi roubada e que seja excluída do Facebook. Novas postagens são feitas no meu perfil ou aqui no grupo. E aí depois a página Sky News, que hoje se chama Sky News, ela mostrou, provando que na verdade a página da Terra Plana foi vendida. Isso por um valor alto de quase R$1.000. Aí até um post aqui que eu tirei do fundo das profundezas para trazer de novo, que diz essa menina falando assim, no grupo de Terra Plana, olha só. Samuel Trovão, estelionatário, ele vendeu a página Terra Plana e agora está espalhando em grupos que foi roubado. Tá na hora da máscara dele cair. Não sei se vocês lembram daquele episódio onde ele forjou a própria morte e também o episódio onde ele fez um apoia se alegando ser para um projeto de balão atmosférico e se engabelou o dinheiro de quem ajudou. Desmascarado esse golpista estelionatário que auto-intitula profeta. Olha só que legal. Então, esse cara aqui, ele é antes de todos os canais terraplanistas de hoje. Ele foi o cara que trouxe tudo para cá daquele outro, do Eric Dubay, isso em meados de 2013. Esse cara vendeu, roubou as pessoas, ok? E aí, tem até aqui um resumo do tal professor Terra Plana, que inclusive tem um canal atualmente, está falando sobre a Terra Plana aí pelo Facebook, né? Pelo YouTube. Ele tem um canal de Terra Plana até hoje, faz várias montagens em 3D para falar de Terra Plana. Ele foi o cara que comprou a página da Terra Plana do Samuel Trovão. Olha só que legal. A página foi vendida para mim e outras 5 pessoas. O pagamento foi feito exatamente conforme combinado. Depois que o Samuel recebeu nosso dinheiro, começou a mudar o papo e não cumpriu com o combinado, conforme fica bem claro. Estou preparando o vídeo também da negociação que foi feita em Hangout com o Samuel Trovão, onde fica bem claro que tudo que foi negociado, não constando dúvidas em relação ao que foi acordado entre as partes. Espero não ter que expor tudo isso a público e que o próprio Samuel mantenha a dignidade e pare de ficar caluniando os outros com mentiras. Ele postando que foi roubado, que os satanistas tomaram conta da minha página. Traduzido, pessoas que enrolam uns outros e que querem enganar as pessoas. Aqui está os líderes da Terra Plana. Esses são os líderes que você está seguindo, você que está caindo nessa história, tá bom? E olha só a desonestidade deles, maquiando provas no Photoshop. Isso é comuníssimo encontrar. Você vê fotos de Terra Plana que ditas tiradas do espaço, que na verdade foi Photoshop. Eles acusam as pessoas de fazer isso, mas eles mesmos fazem. Aqui a página, mentiram para você. Todo aquele ritual, né, teórico conspiratório. E aqui está o avião escrito Flat Earth Reality. Está falando que a Terra plana é a realidade. E na verdade o avião não estava escrito nada disso, né? Nada disso. Eles fazem isso normalmente, várias e várias vezes, tá bom? É normal. Da série Tiro no Pé. Olha só que legal. O que aconteceu quando a NASA usa lentes normais? Isso na própria página do Samuel Trovão. E aqui está um segredo para você. Se alguém te mandar uma foto dizendo que a Terra é plana, você pega a imagem e comprime. E você vai poder ver nitidamente a curvatura da Terra. Como aqui. A mesma coisa. Ó. Ele pegou essa imagem e somente comprimiu aqui na direita. E está aqui aí um pouquinho da curvatura da Terra. Isso porque essas fotos são tiradas em altitude baixa e muitas vezes não aparece evidentemente, né, 1/4 da curvatura da Terra. Não aparece. O globo é muito grande. Aparece bem delicado, mas aparece de qualquer forma. Tá aqui. Eles mesmos postaram esse vídeo e eles mesmos atiram no pé deles mesmos. Ok? Tá? Maquiam histórias, né? Não só provas, mais provas falsas. Aqui a própria página, em 15 de outubro, ela publicou: o globo é a opinião da maioria, só isso. Historiador confirma: Terra redonda é mito e cultura popular
não é baseado num foto. Historiador. Um historiador que é um ator e um escritor somente. O cara não é historiador. Então eles fazem isso diversas vezes. Pessoal, é que nem idolatria. Para você que é da Torá, é que nem idolatria. A idolatria faz provas. Provas falsas. São provas falsas. Provas falsas. Tá aqui, o cara não é historiador. E aqui, confrontados com provas, inventam desculpas. Né? Aqui um exemplo de um pequeno debate entre um terraplanista falando que o Sol diminui quando chega perto do horizonte, porque eles acreditam que o Sol anda pela Terra, ok? O que não é verdade. E aí um cara chamado Detonando a Terra Plana diz, sem nuvens, o Sol sumindo por partes sem diminuir. Olha só, ele sumindo, aqui eu acho que dá para ver muito bem, sumindo no horizonte sem diminuir o tamanho dele. Né? Porque é o seguinte, se o Sol ele anda sobre a Terra e não a Terra que está rodando em volta do Sol, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você tem uma pessoa... Imagina que você está na calçada e tem uma pessoa lá no final da rua. Ela vai estar pequenininha. Quanto mais você chegar perto dela, maior você vai ver aquela pessoa. Até chegar de frente com ela, ela vai estar numa estatura do seu tamanho. E se você continuar andando e olhar para trás, aquela pessoa vai ficando pequena, 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 até desaparecer. Então, isso deveria acontecer com o Sol. Se o Sol está se movimentando sobre a Terra... por exemplo, se ele estivesse em meio-dia, ele deveria estar maior do que quando estivesse perto do horizonte, mas isso não é o que acontece. Quando ele chega no horizonte, quando ele está em cima meio-dia, ou quando ele está nascendo, ele sempre tem o mesmo diâmetro. E aqui o cara mostra. E aí chega o terraplanista e diz, essa não vale, tem outros. Duban, África do Sul, não sei o que. Quer dizer, essa prova aqui não vale. Né? Só a prova que me agrada, né, photoshopada pela Terra plana. Que acontece. Eu já vi uma vez, quando eu era bem mais novo, né, lá por meados de 2016, eles fazendo montagens com vídeo. Eles pegavam os vídeos e faziam montagens para falar que o Sol estava sumindo e não descendo no horizonte, ok? Então, muito cuidado. Mentem na cara dura, sem pestanejar e mostram sua total ignorância sobre como funciona o mundo. Quer dizer, são pessoas que não estudaram. Começou assim, meu querido, vai terminar dessa forma. Olha só esse cara aqui, Rede Plana. Eu conheci esse cara, eu falei com esse cara. Eu quase tive a oportunidade de ver ele ao público. Eu sei quem é esse cara. Ele tem um canal até hoje que não fala mais de Terra plana, fala sobre assuntos do Brasil. Ele até mudou o nome do canal dele. Aqui, ó. Vamos ler o comentário dele, né? Pera aí. Olha só. Primeiro, você consegue provar que existe 2 giros de estrelas. Segundo, Polaris é sim vista pelo mundo. Mentira, não é. Inteiro. Assim como o cinturão de Órion, que aqui chamamos de 3 Marias. E terceiro, todas as estrelas são visíveis durante 360 dias. Para você que não é alienado, você pode ver todos os dias o céu. Uma prova. Não, cada parte do ano nós temos estrelas diferentes no céu. Tem somente um período, que se não me engano são 5 ou 6 meses, que se pode ver o cinturão de Órion aqui no hemisfério sul. Né? Ok? Acontece que quando é dia você não as pode observar da mesma maneira que de noite. Por último, por favor, não diga que você é astrofotógrafo, porque por não existe imagem desses 2 giros que não seja Photoshop. Né? Total desconhecimento sobre o mundo, como o mundo funciona. Aqui a página Terra Plana, isso aqui dia 20 de agosto e se eu não me engano isso aqui é antes de 2015, olha só. O diâmetro do Sol é de 20 a 53 km e a altitude é de 2 a 4, estimações. 2 a 4 quilômetros, é isso que vocês ouviram. Ele está falando que o Sol está a 4 quilômetros de altura. Isso quer dizer que um avião passa por cima do Sol. Um avião voa 11 km de altitude. Mas vamos lá. A Lua é do mesmo tamanho. A própria Torá fala que a Lua não é do mesmo tamanho do Sol. Só para você ter uma ideia. E aqui tem uma foto de um eclipse.
O Sol é aproximadamente 30 km de circunferência, assim como a Lua. E aqui já é 26 de dezembro, ele está falando exatamente o contrário do que ele diz. E daqui a alguns anos ele vai acabar falando que o Sol está a mais do que 10 km de altura. E assim vai mudando, vai mudando. Conforme eles são provados que estão errados, eles vão mudando a teoria deles. A mentira se adapta ao seu meio. E é assim que acontece com eles, tá? Igual a Igreja Católica, que passa os anos, ela se adapta, sempre se adapta. Ah, agora pode ter homossexual. Ah, agora pode não sei o que. Da mesma forma, a Terra plana se adapta ao seu contexto, tá? A verdade não se adapta a nada. Provas falsas. Isso aqui foi postado, tá até aqui a marquinha deles aqui, ó, Terra plana. Falando que era uma parede do firmamento na Antártida. Olha só, nós tiramos foto do domo. Eu ainda estava na Terra plana nessa época. E olha só, cadê a foto do firmamento? Cadê a parede? É só um monte. Né? Quer dizer, mais provas falsas. Mais provas falsas. Opa! Nós fomos para um lugar que... Vamos voltar aqui. Volta a cortina. O fato que a Lua... Olha o que ele postou. O fato que a Lua é uniformemente iluminada, com zero perda de detalhe, isso claramente sugere iluminação interior. Eles falam que a Lua é iluminada interior. A Lua não tem sombra, ela fica transparente. Olha só que legal. Meu Deus do céu. Uniformemente iluminada, transparente, não tem sombras? Ué, você tem uma Nikon em casa? Eu tinha uma Nikon em casa. E eu mirava para a Lua. É só você mirar a sua Nikon, tem uma Nikon aí que é muito boa, tem muito zoom. Olha para a Lua, de lua cheia, você vai ver exatamente isso daqui, meu querido. Eu vi, eu tenho fotos comigo no meu computador que eu tirei da Lua e são exatamente dessa forma aqui. As sombras dessa forma, etc. Mas é uma loucura o que esses caras estão falando. É uma loucura, loucura. Agora sim nós vamos para a parte de provas, né? Vamos lá. Improduzível em qualquer escala. Eles falam pra gente que o planeta Terra, o globo, é irreproduzível. Não tem como fazer um modelo. Na Terra plana, muito menos. Tá? É impossível criar modelos, eles falam, em escala do globo, com a mesma fidelidade. A Terra plana é física e prova isso sim. Será? Por quê? Nada disso aqui. Cadê o oceano acima, dia do plano, todo ao mesmo tempo? Quer dizer, a luz da lâmpada está iluminando todo o disco. Sem muro de gelo a 3 km, haste para segurar a lua e o sol. Quer dizer, a Terra plana, impossível. Não interessa qual escala você for fazer um modelo de Terra plana, você nunca vai conseguir reproduzir. Nunca, 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 nunca. Tá bom? Pesadelo. Terraplanista. Fotos tiradas, né, que mostram cidades encobertas pelo nível do mar. Isso falando sobre a curvatura. Aqui o tamanho real do edifício e aqui como ele fica, né, por causa da curvatura da Terra. Ok? Isso aqui, existem várias e várias imagens dessa forma e existem pessoas que falsificam imagens também, né, como já é de se esperar. Primeira foto do planeta antes da NASA. Muito antes da NASA ser feita. Eles mandaram como eu posso falar para vocês? Um foguete aqui, tá a imagem. Um foguete e tiraram fotos da Terra. Em 1948, inclusive, a data onde nasceu o Estado de Israel. E aí eles pegam uma foto só, né, já que foram tiradas várias para fazer uma montagem, já que não existia uma câmera que tirasse uma foto completa. Pegaram uma só imagem, que é essa daqui, se não me engano, e diz, antes da lente fisheye, as fotos da Terra eram legítimas. A primeira fotografia do horizonte da Terra tirada do espaço. Olha só. E falam que a Terra era plana. Só que se você pegar todas as fotos que foram tiradas em 1948, você vê claramente a curvatura da Terra. Ok? Então, antes de NASA existir, antes de qualquer coisa existir, aí vem aqui o caminho
das estrelas. Eu vou até trocar esse nome por Samuel. Este é Samuel Terraplanison. Ele nasceu nos Estados Unidos e foi doutrinado lá que a Terra é plana, pois todas as estrelas giram em torno de uma única estrela Polaris, que é essa daqui. Ok. Lá nos Estados Unidos, se você tirar um take, vai sair exatamente assim o caminho das estrelas. Só que não existe só os Estados Unidos, né? O que o terraplanista não sabe é que ainda existem outras formas de movimento das estrelas, como essa daqui, como essa daqui, como essa daqui. Imagine o susto do terraplanista quando viajar e descobrir que existem outros países no sul e ver isso daqui, ó, no centro, no sul. E aí, me explica o caminho dessas estrelas numa Terra plana. Não tem como, só se elas estiverem caindo na Terra aqui, ó. São os cometas, né? Não existe. Hemisfério norte, Equador, hemisfério sul. Quer dizer, por que você não pega a sua câmera Nikon e não faz esse take? Isso tudo é facinho de fazer. A câmera vai ficar só a noite toda tirando foto e você vai ter a prova de que as estrelas andam desta forma aqui. Tá bom? Lógica terraplanista. Esse daqui é uma outra coisa mais assim, bobagem que existe no mundo. Você não pode ver o Sol, pois ele está longe. Eles dizem que, não, mas se a Terra é plana, por que o Brasil não pode ver o Sol? Ah, não, porque o Sol está muito longe. Olha só, essa é a desculpa deles. Mas você pode ver as estrelas que estão grudadas no firmamento centenas de vezes mais longe. Fora a altura do Sol, né? Porque o Sol, numa Terra plana, estaria muito alto, né? Qualquer pessoa de qualquer país veria o Sol, se fosse noite, se fosse dia, não interessa. Todo mundo ia ver o Sol por todos os dias. Mas eles dizem que está muito longe. Mas e as estrelas que estão muito mais longe que o Sol a gente pode ver, né? Aí elas não estão tão longe, né? Quer dizer, não faz sentido. Desculpa aqui pelo palavrão, tá? Vamos imaginar que aqui é filho do pastor, por exemplo. Mas isso aqui foi uma foto tirada por um drone. Por um drone? Não, desculpa. Mas eu acho que foi por um balão meteorológico, onde um brasileiro que mandou, e está aqui a foto da curvatura da Terra, tá bom? Pode ver, ah, mas é fisheye. Se fosse fisheye, se fosse uma lente de olho de peixe, meu querido, aqui, essa haste aqui, ó, estaria também curvada. Esta haste aqui, ó, estaria curvada. Esta haste aqui, toda a imagem estaria curvada. Isso porque eu sou designer gráfico e óbvio que eu tenho direito, sabedoria para distinguir se é uma fisheye ou não. Inclusive esta parte aqui estaria curvada, esta parte estaria curvada e pode ver que ela está com uma curva oposta à da Terra. Então não é fisheye, é uma foto da curvatura, tá bom, pessoal? Países inimigos entre si com fotos da Terra. Coreia do Norte mostra fotos da Terra tiradas do seu último míssil. Aqui a curvatura evidente. Quer dizer, o cara é inimigo dos Estados Unidos, odeia os Estados Unidos e mesmo assim mostra a curvatura da Terra. Quer dizer, se fosse uma coisa, oh meu Deus, ninguém descobriu, seria a chance da Coreia do Norte mostrar que os Estados Unidos é um lixo, né? E assim mostrar que provar o que eles dizem que os Estados Unidos é o mal, né? Nem os árabes conseguem provar a própria teoria, né? A água faz curva sim, e é óbvio, né? Um argumento deles é que a água não faz curva. Vejam de uma vez, água e microgravidade na Terra, água em superfície hidrofóbica, veja só que ela forma uma bola. Menisco de água e um tubo de ensaio, a curva da água. Então a água faz curva sim, né? Erros no mapa da Terra plana. O Sol não desaparece à noite não porque está muito distante, mas porque a Terra é um globo e por isso que o Sol consegue iluminar metade do planeta. Olha só, se fosse por causa da distância, vejam só que o Japão está perto, Toronto está perto e Buenos Aires aqui está longe. Então se fosse por distância, né? Então o certo seria algo assim, né? Assim, mais ou menos. Não dessa forma que acontece no planeta Terra. Tá? No mundo real. Isso também, pessoal, equivale o seguinte. Tem uma história de um professor que eu conheço, que ele dá muita aula. E um dia ele estava na porta da faculdade e chegou um aluno olhando para o céu espantado. Assim, meu Deus.
Aí o professor perguntou para ele, por que você está espantado? Ele respondeu, porque hoje não tem lua. O senhor não percebeu que hoje não tem lua no céu? Aí o professor deu risada e falou, mas você não sabe que a lua desaparece em algum tempo por causa do ciclo lunar, etc. Ele não sabia. Ele estava tão grudado na internet, nesse mundo, que ele nunca tinha reparado que a lua sumia de tempos em tempos, né? Isso também equivale a hoje, né? Por que as pessoas creem em um tipo dessa teoria? Porque ela nunca parou para analisar a Terra, como funciona o planeta Terra, como funciona, como nunca parou para estudar física, biologia, química, né? E por causa disso, estas teorias entram com facilidade no mundo. E aqui tem exemplos de viagens que acontecem normalmente, de Los Angeles para Dubai, 16 horas, e de Santiago para Sydney, é o tempo de 12 horas e meia. Agora me explica como que numa Terra plana isso acontece, se o caminho é maior, leva menos tempo. Isso não existe. Okay? Não existe. E aqui é o formato do eclipse. Uma das coisas que um terraplanista sempre vai fugir de você é isso. Explica o eclipse. Ele vai formular perguntas e questões inimagináveis, meu querido. Mas jamais vai responder como funciona um eclipse. Porque um eclipse não tem como dar certo numa Terra plana, tá bom? Erro nos movimentos das estrelas, incluindo as polares, né? Olha só, numa Terra plana, sempre o cinturão, no caso aqui de Órion, ele sempre deveria estar da mesma forma. Imagine se o cinturão estivesse rodando para cá. Sempre deveria ser visto em todos os países do mesmo jeito, mas não acontece isso na vida real. Olha só, no sul você vê de cabeça para baixo, no norte de cabeça para cima. Ok? E isso aqui acontece no lugar real, tá bom? E aqui o famoso estrela polaris, porque a estrela polaris é a estrela que está no centro do universo, né? No centro da rotação das estrelas, do nosso eixo da Terra. Mas numa Terra plana ela estaria no centro do domo, né? É assim que eles dizem. Só que o que acontece? Todos os países deveriam ver as estrelas da mesma forma. Se você morasse aqui, você veria. Se você morasse aqui, você veria ela também. Se você morasse aqui, você também veria. Vamos ignorar todos os astros, o Sol, tal. Vamos ignorar toda essa loucura e vamos só se focar aqui. Todos deveriam ver, mas não é o que acontece na vida real. Na vida real, no hemisfério sul, não vê a Polaris. Na linha do Equador, vê a estrela polar no horizonte, o que faz totalmente sentido se a Terra for um globo. E o Polo Norte vê a estrela polar no topo. Concorde em voo sem ficha aérea. Esse aqui é um avião, o Concorde é um avião que voava mais alto e ele proporcionava a todos os seus passageiros a vista da curva da Terra. Está aqui a curvatura, está evidente, né? Aqui, eu acho que não precisa ser muito gênio. E aqui uma foto do Concorde em voo, né? Provavelmente tirado de outro Concorde, você vai saber, né? Como tirar essa foto. Pode ver que não tem ficha aérea porque o avião não está curvado, tá bom? Você vê que o avião daqui, aqui ele é retinho, então se fosse ficha aérea teria curvado todo o avião, o que não aconteceu, tá? Então não tem como ser terra plana. Aqui estão as provas, agora nós vamos ver vídeos, isso sim, pessoal. Já tem quase 1 hora de vídeo, mas mesmo assim nós vamos ver vídeos. Eu falei para vocês que esse vídeo seria completo para nunca mais ninguém vir me encher o saco de terra plana, tá bom? Então vamos lá, vamos ver esse vídeo desse cara aqui que vale muito a pena. Seria possível voar de norte para sul e de sul para norte sem bater numa parede de gelo? Antes de começar o vídeo de hoje, uma correção importantíssima no último vídeo.
Eu falei que as velocidades angulares eram diferentes quando eu dei o exemplo do disco de vinil. Na verdade, a velocidade angular é a mesma. O que é diferente é a velocidade tangencial. Desculpem a falha, tá? Então, quem percorre o maior raio tem uma velocidade tangencial maior do que quem percorre o menor raio, no caso, aquele 747. Infelizmente, o YouTube não deixa você corrigir um vídeo depois que ele já subiu e foi assistido. Então, tem que dar correção em outro vídeo, tá bom? Vou deixar até ele fazer merchan. Então hoje vamos continuar falando sobre rotas de aviões. Quem viu meu vídeo sobre a Giro passou a entender essas rotas esquisitas que às vezes aparecem nos mapas, não é? Afinal de contas, eu expliquei direitinho como é uma navegação num globo terrestre. Expliquei direitinho aquela rota que sai de Dubai e vai para Los Angeles. E eu também falei do sistema inercial, que ele só funciona porque a Terra gira. Só isso já seria suficiente para acabar com essa falácia ridícula de que a Terra é plana. Mas vamos dar uma chance para esses rapazes estranhos. Por exemplo, se você continua acreditando em Terra plana, você vai me dizer que aquela rota do avião saindo de Dubai e indo para Los Angeles é plenamente compatível com o mapa da Terra plana. E aí, o pessoal da Terra plana pode argumentar com aquele meu outro vídeo que está muito claro aqui, ó. Dubai fica mais ou menos aqui. E São Francisco fica mais ou menos aqui. Logo, como todos os voos na Terra plana são em linha reta, conforme o rapaz disse aí, ó. E todas essas rotas onde eles são mesmos, quando você passa para o mapa da Terra plana, vira exatamente uma linha reta. Aí você fala, faz sentido. Então é só traçar uma linha reta de Dubai até São Francisco. E quase faz sentido, né? Porque na verdade tem por aqui o A380, mas olha só, dá para ir passando quase no Polo Norte de Dubai para São Francisco. Só que vamos ver um negocinho aqui, ó. De acordo com o Flight Radar, esse voo demora uma redonda aí, aproximadamente 15 horas. Tá? Isso dá, vamos arredondar novamente, aproximadamente 7 centímetros, 15 horas de voo. Então vai, 15 horas de voo igual a 7 centímetros no mapa. Então vamos ver um outro voo aqui, ó. Este voo entre São Paulo e Joanesburgo, que fica mais ou menos aqui. Vamos ver quantos centímetros dá essa distância em linha reta, porque todos os aviões voam em linha reta na Terra plana. Então isso dá 7,5 centímetros. Então 7,5 centímetros tem que ser maior que 15 horas de voo. Não é? Só que olha, na verdade, o tempo de voo entre São Paulo e Joanesburgo. Ops! E não é que está faltando? Ué, como pode o mapa de vocês dizer que 15 horas não dá para cumprir uma etapa só de 8 horas? O mapa de vocês está errado, então? Por favor, deixe um comentário aí explicando isso, tá? Agora vamos ver isso no globo. Dubai até São Francisco. Dá esse tamanho aqui, ó. Vou fazer sem cortes. Mas eu tenho que cortar aqui. Então isso aqui é equivalente a 15 horas de voo. Vamos ver novamente, já que o negócio caiu ali, e vão me acusar de alguma coisa, né? Olha lá, está em cima de São Francisco.
e vem até Emirados Árabes. Então, isso aqui é 14 horas e meia de voo. Vamos agora botar aqui embaixo, saindo aqui de São Paulo e indo para Joanesburgo, que fica aqui. Olha só! Sobrou um monte de linha. Sobrou isso aqui. Isso aqui tudo. São 15 horas de voo. E pelo Flight Radar a gente viu que isso dá 8 horas e pouco. E eu só passei um pouquinho da metade. Nossa! Aqui no globo dá certo. Por que será, hein? Vou dar uma dica. Talvez a Terra não seja plana. Para esses caras aí, é impossível fazer um voo do Chile até a Austrália. Agora vem a pior parte. Ou a melhor. Os gênios dizem que aqui de Santiago, por exemplo, você não consegue ir para Sydney sem fazer escala. Agora, por que não dá de norte a sul? Porque a Antártida não é o Polo Sul. Ela é um paredão cercando, você não sai. E me parece bem óbvio que não, de acordo com esse mapa. Afinal, 15 horas de voo, aqui ó, já está no limite da autonomia dos aviões. E fazendo uma linha reta, nós temos 13 centímetros e meio. É óbvio que você vai ter que fazer uma escala em São Francisco para poder seguir para Sydney, não é mesmo? Porque de acordo com os caras, não pode se voar para o sul, moçada, porque senão bate no muro de gelo. Essa parte do muro de gelo, na parede de gelo, é o que eu mais me divirto. Então, como é, senhores terraplanistas, que vocês explicam este voo da Qantas? Ele sai de Santiago, vai para o sul e misteriosamente ele aparece aqui em Sydney. E sabem quanto tempo de voo? Olha aí, ó. Vocês podem me explicar como esse voo é possível aí nos comentários? Agora, vocês lembram o tempo de voo entre Santiago e Austrália, certo? Então vamos botar aqui, ó, Santiago, indo pelo Polo Sul. Cadê? Tem que passar aqui por trás, desculpem aí, tá? Chegando em Sydney. Olha só! Olha só! Isso aqui, ó. Tá em cima de Santiago aqui na estrelinha. E aí eu tô indo pelo Polo Sul, chegando em Sydney. Sobrou uma horinha de voo. E, de acordo com o Flight Radar, vejam quanto tempo demora um voo entre Chile e Austrália. 13 horas. Todas as rotas são muito estranhas no mapa da Terra Redonda, todas, sem exceção. É impossível voar para o sul, não pode fazer isso. Bem, meus gênios da Terra plana, o que vocês me dizem agora? Existe um voo da Qantas que sai do Chile e vai para a Austrália passando pelo Polo Sul em 13 horas. Tem como vocês me explicarem esse voo? Se tiver, deixa aí no comentário, eu vou ler com o maior prazer se houver. Eu também vou ler com o maior prazer se, por exemplo, o nosso querido amigo que é difusor, né? Que gosta de difundir a Terra plana, nosso amigo Telmo. Se você que gosta de difundir a Terra plana no meio das pessoas que estão na Techuvá souber a resposta, não precisa nem colocar no comentário. Chama a gente para o Hangout e a gente vai falar sobre isso, que eu gostaria muito de ouvir a sua explicação. Seria possível? Bom, agora nós vamos para um outro canal, né? Não sei se vai carregar esse vídeo, né? Tomara que o Baluarte carregue. Vamos ver se vai carregar, né? Mas esse canal é de um senhor que também creu na Terra plana de início, mas logo percebeu que não fazia nenhum sentido. E ele fez um experimento também, querendo encontrar a verdade, né? Vamos ver se vai reproduzir o vídeo dele aqui. Ou se eu vou ter que... Eu não quero editar esse vídeo. Vamos ver se vai reproduzir. Pessoal, não sei se vai reproduzir. Eu acho que não vai. Não vai. Acho que não vai reproduzir.
Isso é uma pena muito grande não ter reproduzido esse vídeo, porque é justamente aqueles que tem link, que puxa o link de fora. Vamos ver se tem como eu ver o link. Ok, pessoal, eu acho que se eu trocar aqui de tela não vai adiantar nada, o meu gravador de tela não vai acompanhar eu saindo da tela aqui. Então não adianta eu mostrar. Então vamos deixar para lá. Mas eu vou deixar esse vídeo desse cara que não reproduziu abaixo. Agora vamos falar sobre Torá, né? Agora que eu já mostrei que a Terra plana não faz sentido, que tem muitos furos na teoria, respostas, etc. Da onde veio e etc. Agora nós vamos falar sobre Torá, né? Porque esse é o objetivo. Nosso canal se chama Os Segredos da Torá. Não adianta nada, né? Porque muitos ainda se seguram na Torá para falar dessa mentira. Assim como qualquer outra religião pagã, ela vai se segurar na Torá. De qualquer forma, vai lá, pega o versículo de Isaías e fala que vai nascer de virgem, e etc, etc, assim vai. Todas essas religiões acabam se estabelecendo na Torá e interpretando a Torá por si mesmo. Então vamos lá. Primeiro, nós já sabíamos, nós quem? Judeus, já sabíamos que a Terra era redonda há 2000 anos atrás, ou mais. Por quê? Está escrito lá no Zohar, Vaikra 10a. Inclusive esse verso aqui é difícil de você achar em português ou em inglês, só vai achar em hebraico. Que a Terra é redonda como uma bola, existindo pessoas tanto em cima quanto embaixo, havendo entre as pessoas diferenças segundo as suas condições ambientais de onde vivem, mesmo que em certos locais a Terra seja dia, em outros é noite. Existem locais que é sempre dia, exceto um pequeno período que é noite, que está falando do Polo Norte. Inclusive uma coisa que nunca daria certo numa Terra plana é aquele dia de 24 horas, né? Ou dia de um ano. Não sei, tem um lugar, não sei se no Polo Norte, Antártida, não sei onde é, que tem um dia de um ano quase. Desta passagem concluímos que já possuíamos o conhecimento de que o mundo é redondo e que vivem pessoas dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, que a força da gravidade, embora desconhecida, já era intuída. Também já se tinha conhecimento de que as pessoas diferem fisicamente segundo a diferença ambiental e que parte do mundo é dia e parte noite, e que existem partes no mundo que o dia é mais longo que a noite, e que a noite dura somente um curto período. Ok. Sobre a Torá. Aí vem um cara e fala, porque certos versos falam que a Terra tem 4 cantos e não sei o que. Ok, vamos falar sobre a Torá. Então. Todos os sábios e o povo de Israel sabem que a Torá foi escrita para o homem. Inclusive isso está escrito na Torá, na linguagem do homem. E o hebraico está escrito no próprio Rumash, quer dizer, no rolo da Torá. E é por isso que no Tanakh diz que Hashem tem mãos, fica com raiva, se vinga, tem costas e etc. Quando Hashem não tem nada disso, ok? Hashem não tem mão, não tem pé, mas é para que o homem entenda, ok? Mas sabemos que tudo isso não é literal, mas sim para uma linguagem para que qualquer homem entenda. Hashem está acima de tudo isso. A mesma coisa sobre a Terra plana quando se diz na Torá. Aliás, na Torá diz que a Terra tem 4 cantos também, é o que a Terra plana não faz sentido. Porém, desde Moshe na Torá oral, meu povo sabe que a Terra é uma esfera e tem pessoas acima e abaixo dela, como diz a nossa tradição. Tá? Esse foi um comentário que eu tirei de um debate. E aqui existe um verso da Torá que diz: é Hashem que estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Isso é muito bom vocês saberem, tá? Sobre o espaço vazio. Opa, não, querido, ainda não é a hora. Eu sempre faço isso, né? Suspende e equilibra a Terra sobre o nada. Sobre o nada. Mas ela não está segura, estabelecida sobre as rochas. E diz exatamente em hebraico: A-el-beli-ma, sob o nada. Ma quer dizer o que? Nada. Ok? Ele estabelece a Terra sobre o nada, exatamente como o modelo da Terra globo, que ela está sobre o espaço, sobre o vácuo
apenas estando ligado ao Sol e aos outros planetas pela gravidade. Está literalmente sobre o nada. É o eterno que mantém a Terra sobre o nada. Tá? Não preciso mais explicar esse verso. E agora nós vamos para a parte das perguntas que jamais serão respondidas, para depois focar só em Gênesis, tá bom? Então, isso aqui é rapidinho. Solstício, numa Terra plana, jamais será respondido. Eu deveria ter colocado a foto da Terra plana para mostrar, mas imagina um disco aqui. O solstício é quando o Sol nasce no oeste e se põe a leste. Traduzindo, se você estivesse numa Terra plana, isso seria impossível, o Sol nascer ao oeste e se pôr a leste, tá bom? Isso não existiria, tá bom? Fase da Lua. Impossível explicação. Por que na dobradiça de pilares temos momentos de força gerado pelo peso, pela gravidade? Isso é mais difícil ainda de explicar sem nada que... Esqueci de colocar as imagens, me perdoe. Mas imagina uma sacada, um prédio, uma sacada. Opa, volta. Imagina um prédio, uma sacada, ok? Nós que, por exemplo, eu estudei engenharia civil, eu sei que aquele concreto da sacada está forçando a parede e gerando um momento de força. Se não houvesse a gravidade para puxar esse concreto para baixo, não precisaria calcular o peso desse momento, ok? Mas a gente calcula justamente por causa da gravidade. Qualquer coisa suspensa, meu querido, por exemplo, outdoor, um outdoor na rua, tem que se calcular o peso do outdoor que o outdoor faz nos pregos, para que não acabe acontecendo uma pressão e um rompimento por cisalhamento nos pregos e o outdoor acabe caindo. Tudo isso tem que ser calculado. E tudo isso é por causa do quê? Da gravidade, nada de densidade, etc. Ok? E chegamos ao último, que é a cereja do bolo, comentando o Bereshit, o coração da cabeça plana. Vamos lá. Não se sintam ofendidos, você que é terraplanista. Tudo começa nesse verso. E disse Hashem, haja luz e houve luz, e Hashem viu que a luz era boa. Ok, vamos pular essa parte, vamos direto à cereja do bolo, que é aqui. E disse Hashem, haja uma expansão no meio, ou firmamento, tá? No meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Hashem no firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Hashem a expansão de céus. E foi tarde de manhã, o segundo dia. E disse Hashem, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar só, e apareça a porção de terra seca. Então eles pegam esse verso e teoricamente dizem que todos os israelitas criam que a terra era plana e que era desta forma. Né? Aqui está um modelo aqui, mais ou menos de terra plana. Tem o sol, a lua, né, no firmamento, as nuvens. Olha só como tudo está muito esquisito, né? O sol está andando no meio das nuvens aqui, as estrelas. A lua está mais alta que o sol, né? Fica muito mais esquisito ainda o eclipse, tanto lunar quanto solar. Aí eles dizem que tem um firmamento aqui, um negócio que diz que é de vidro, alguns dizem que é plasma, outros dizem que é vidro, outros dizem que é... Cada um vai, dependendo de quem que você segue, eles vão dizer uma coisa diferente, e que o Eterno está aqui em cima e que aqui tem água. Água é tipo uma bolha de água aqui, ó. Ok? Uma bolha de água, aqui tem um inferno, montanhas. Então esse seria o modelo básico de terra plana, tá bom? Isso aqui que eles falam que a gente mora, tá? É baseado nisso daqui. Mas vamos continuar e ver como que começou. O problema é que essa palavra aqui, ó, que é traduzida por firmamento, expansão, em hebraico é a palavra Akiá. E a gente vai estudar sobre ela, porque nela você vai encontrar todo o segredo, né, sobre essa teoria e sobre o verdadeiro formato da Terra. Vocês vão ver como a Torá, isso é bom para mostrar para todos como a Torá é um livro divino, não pode ter sido um livro feito por Moshe. É um livro que está acima do conhecimento de Moshe de qualquer geração. Vocês vão ver aqui agora. A palavra hebraica Rakia e sua origem. Esse texto eu tirei de um PDF. Eu tenho esse PDF, caso você queira, eu mando para você no grupo dos Segredos da Torá também, não tem problema.
A palavra Raquiá ocorre 17 vezes na Bíblia hebraica. Isso porque quem fez esse texto foi uma pessoa que está longe de ser judia, ok? Para não dizer que foi sionista, que não sei o que, tá bom? A palavra Raquiá ocorre 17 vezes na Bíblia hebraica na forma nominal, 9 vezes em Gênesis, aqui está todas as vezes que aparece, 5 vezes no livro de Ezequiel, todas as vezes que aparece, 2 vezes em Terrilim, as vezes que aparece, e 1 vez em Daniel. Em nenhuma dessas ocorrências, Raquiá aparece com associação com qualquer metal. Já começa por aí. As passagens de Bereshit 1, os Salmos e Daniel se referem à mesma realidade celestial descrita no capítulo inicial das Escrituras, que é Bereshit. De fato, a única vez em que a forma nominal de Raquiá refere-se a uma substância material que seja sólida está em Ezequiel, onde se diz que o Raquiá, abaixo do trono móvel do Eterno, aparece como o brilho do cristal. Mas mesmo aqui é importante notar que o texto não diz que era um cristal, apenas que tinha o brilho do cristal. Se vocês estudaram a Parashiot passada, nós estudamos que quando o Cohen entrava, mesmo no Yom Kippur, era necessário ter o incenso, ok? Então era uma fumaça. É disso que Ezequiel está falando. Antes de examinarmos essa passagens ainda mais, vamos olhar brevemente para a forma verbal de Raquiá. A forma verbal de Raquiá é Raká. Inclusive, Raká é a palavra raiz de Raquiá, tá bom? Então, é como se fosse a mesma palavra. Tá bom? Que ocorre no texto bíblico em seus vários ramos 12 vezes. Em forma verbal, Raká é principalmente associado ao metal 5 vezes. Está aqui a referência. 3 vezes é usado em conjunto com a terra. 2 vezes com a estampagem dos pés. E 1 vez com esmagamento de inimigos. Opa, hoje eu estou bem, hein? Hoje eu estou bom. Apenas 1 vez é possivelmente associado com o céu. Está lá em 9. Você pode, com ele, espalhar-se pelos céus, forte como um espelho derretido. No entanto, o termo frequentemente traduzido por céus nesse versículo provavelmente se refere a nuvens. E a tradução correta: eu não concordo com isso, você está falando provavelmente. Você entra lá no Bible Hub, eu tenho também todas as referências, não tem problema, eu mando. Mas entra lá no Bible Hub até, né, porque tem muitos que só sabem o hebraico do Bible Hub. E você vai lá e veja essa palavra, Raquiá, no caso aqui Raká, em Jó 37:18. E você vai ver que a melhor tradução é o que? Nuvens. Sempre vai ser nuvens, tá bom? E eu traduzi aqui a tradução correta de Jó 37:18. Pode você, como ele, estender as poderosas nuvens com a aparência de ser derramado? Quer dizer, suspensa. Né? Por que o Yoav está falando isso? Porque olha para a nuvem. A nuvem, pessoal, é mais pesada do que o ar. É exatamente o que você ouviu. Por exemplo, uma nuvem do tipo, não sei se é colunum, eles chamam de CB ou CD. Ela pode chegar, que é uma nuvem gigantesca, ela pode chegar a quase 500 quilos. Como pode uma nuvem de 500 quilos ficar suspensa no ar? Tá? Existe toda uma explicação para isso. Mas isso é o que Yoav está falando. Você pode fazer isso? Quer dizer, é uma coisa que aos olhos do ser humano é sem explicação. Como que algo mais pesado pode estar em cima de algo menos pesado? Né? Como que algo mais denso acima de algo menos denso? Tá bom? Existe toda uma explicação científica para isso. Tá? Então vamos falar. Depois eu falo desse negócio de nuvem. E vamos continuar lendo aqui. Significativamente, a forma verbal Raká aparece na mesma forma que Shammai, ou seja, céus, em vários versos, todos os quais têm um contexto de criação, mas não é usado para se referir aos céus, especificamente, em Yeshayahu 42, 5 e etc. A forma de particípio verbal de Raká aparece na mesma sentença poética de Shammai, mas surpreendentemente não é usada em relação aos céus, mas para a terra. Então está falando de Raquiá, firmamento da terra, enquanto
O verbo rakah é frequentemente traduzido como estampar ou bater em outras partes de suas ocorrências do Antigo Testamento, da Torá. Nesse versículo, ele é traduzido regularmente como esticar ou espalhar. Então, é usado na Torá o verbo rakah como esticar e espalhar em várias fontes, ok? Em vários versículos. E aqui tem um aqui, ó. Vou mostrar. Assim diz Hashem, o Criador, que criou os céus e os desenrolou e estendeu a terra, rakah haaretz, e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o Espírito, o fôlego da vida e todos que nela caminham. O termo rakah literalmente está sempre associado, sempre aparece, está associado com algo que se estende, que se expande. E é por isso que certas traduções bíblicas usam o termo como expansão. É algo que se estende, ok? E você vai entender por que disso. O substantivo sobre o qual rakah atua nesses versos não é metal, mas terra. E por que rakah ocorre em paralelismo sinônimo com o particípio verbal no T, que é esse daqui, ó, que também significa esticar ou espalhar, tornando provável que rakah tenha um significado similar no contexto desses versículos relacionados à criação. Essa inesperada troca em Isaías, em Salmos, para ligar rakah com a terra em vez de com os céus, mesmo que a palavra céus ocorra na frase, ilustra uma série de pontos importantes sobre a compreensão. Em paralelo com o ato de criar os céus, significa claramente estender-se. Esses fatos deveriam servir de cautela àqueles que derivam o significado da forma nominal rakah apenas das formas verbais que estamos relacionados com batendo de metal. Na forma verbal, rakah geralmente descreve o processo, afinal é um verbo, que permite qualquer substância cobrir ou abranger uma área maior, tornando mais fina. E é bom vocês prestarem atenção, porque isso aqui vai ser muito importante na nossa compreensão da Torá. O material utilizado pode ser qualquer substância que pode ser espelhada, expandida ou ser esticada, martelada ou aquecida até um estado em que o material é derretido e liquefeito. Há, é claro, uma distinção entre alongamentos e martelamento. O alongamento ocorre quando a substância é agarrada em suas bordas externas e afastada do centro. Martelar é quando a substância é martelada no centro, forçando o material a sair do centro para as bordas. Quando algo é aquecido a uma temperatura suficiente, a força da gravidade causará o material derretido ou liquefeito para diluir e expandir. No caso, você pega, por exemplo, para fazer bolo, ovo, você bate o ovo, ele se expande. É sobre isso que essa palavra está associada nas Escrituras. O efeito líquido de todos os três processos é essencialmente o mesmo, pois a substância cobrirá uma área maior, tornando-se ainda mais fina. No caso do metal, o processo transforma o material em uma camada fina e plana para que possa ser usada como sobreposição. Todos estes processos para expandir os materiais empregues no texto hebraico. E cada um deles descrito pelo termo rakah, com referência, por exemplo, a diversos metais duros, metais fundidos, terra, nuvem, poeira. Quer dizer, qualquer coisa pode ser expandida, seja poeira, nuvem, terra, você vai encontrar o termo associado a tudo isso na Escritura. O significado básico de expandir nesse uso de rakah sugere que o substantivo rakah, que corresponde ao verbo e descreve vários metais que são expandidos, pode ser apropriadamente traduzido como extensão ou expansão. Quando olhamos para o uso de rakah em Bereshit 1, o significado de expansão ajunta-se ao contexto imediato. E o contexto também dá pistas sobre a natureza dessa expansão. Primeiro, a função é separar as águas do espaço. As águas. Como esse aqui é um outro estudioso, tá? Vocês podem pesquisar sobre ele, da Torá, no caso da Bíblia, reafirma este propósito. Hashem formou uma expansão para criar um limite, dando estrutura às águas superiores e inferiores.
A extensão é a atmosfera que distingue as águas superficiais da Terra e as águas debaixo das águas atmosféricas ou nuvens, que é águas acima. Que esta extensão não é uma cúpula sólida é evidente a partir de uma segunda pista no texto. Não apenas as luzes maiores ou menores são colocadas no quarto dia da criação, mas também os pássaros criados no dia em que voaram. Esse aqui é matadora de uma vez por todas. E eu vou ter que explicar calmamente. Primeiro, o que aconteceu aqui? O pesquisador, que eu esqueci o nome dele, que ele escreveu esse texto, mas eu tenho, caso precise, eu deixo disponível esse texto aqui. Está em inglês, tá? Mas tudo bem. Ele está dizendo que a palavra Raquiá aparece várias vezes na escritura associado com o Shammai. E uma vez ou outra aparece com Eretz, etc. Mostrando, como nós vimos no verso passado, que quando está associado com a Eretz, a Haaretz, significa algo que se expande. Ok? Isso no termo verbo, né, que é a palavra raiz para Raquiá, que é a palavra Raká, e etc. Então ele está falando que não é errado traduzir esta palavra Raquiá como expansão, como algo que se expande. Por exemplo, se eu pegar aqui a água, fervilhar ela, colocar ela no fogo, ela vai acabar fervendo e vai virar um gás e vai se expandir pelo ambiente. Raquiá significa exatamente isso, algo que se expande. Aí ele está falando isso, quando a gente joga em Bereshit, essa interpretação cai perfeitamente. Por quê? Porque lá em Gênesis, Bereshit 1:20, a gente lê: e disse também a Shem, fervirem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Então, o que a gente vê aqui na Torá é que todas as aves deveriam voar dentro do firmamento, sob o firmamento, exatamente assim como os luminares deveriam estar sobre o firmamento. Agora, se o firmamento for algo que sustenta a água, algo, seja lá o que for que o terraplanista fale, como que os pássaros voariam dentro do firmamento? Não tem como. Então, o próprio livro de Bereshit acaba destruindo a própria teoria da Terra plana. Bom, não preciso falar sobre ser mais específico que isso. Você pega a sua Bíblia e vê Bereshit 1, verso 20, Passuque 20. Então vamos lá que tem mais texto. Não há nenhuma indicação, no entanto, de que o autor concebeu o Raquiá como uma massa sólida, um firmamento, como os terraplanistas falam, que sustentavam um corpo de água acima deles. Né? Isso não existe. A expansão descreve tanto um lugar em que as luminárias foram colocadas, quanto um céu onde as aves são observadas, no mesmo lugar. Assim, por isso que a Shem chamou o firmamento, no caso a expansão, de Shammai, de céus. E engraçado que está associado Shammai com a palavra Shammai. Se a gente dividir, vai estar falando sobre água. Shammai, água. E por quê? Porque justamente no céu tem tantos líquidos, tem tantas partículas de água, e essas partículas formam as nuvens. Hello? Okay? A expansão descreve tanto um lugar em que as luminárias foram colocadas, quanto aonde as aves são observadas. Assim, a descrição de Bereshit da expansão é fenomenológica para o observador na Terra. O sol e as estrelas parecem se sentar nos céus, ao mesmo tempo pássaros deslizam pela atmosfera, perfurando os céus. Uma terceira pista no texto é que Raquiá recebe um novo nome, e Hashem chamou de Shammai, céus. John, não sei das quantas, pergunta a respeito dos vários usos de Raquiá em Bereshit 1. Existe uma palavra em inglês que codifica tal amplo uso do termo expansão, e ele descarta tais termos como teto, abóbada ou oceano global. Né? Não há indício de que os céus é uma cúpula sólida.
esses dois pesquisadores aqui, que eu não sei falar o nome, né, que é super complicado o nome deles, fornecem um resumo sucinto sobre o significado do termo Iraquia, com referência aos céus em Gênesis e em outras partes da Torá. A partir de Iraquia, para esticar, para espalhar-se, depois de bater ou pisar, significa expansão. A propagação do ar que circunda a Terra, como a atmosfera. Interessante, vocês vão ver mais sobre isso. De acordo com a aparência óptica, ela é descrita como um tapete espalhado acima da Terra, uma cortina, como em Yeshayahu, uma obra transparente de safira ou um fundido espelho, mas a gente já viu que não, essa tradução de Jó não está certa, tá? Mas não há nada nesses símiles poéticos que justifiquem a ideia que os céus eram considerados uma massa sólida, como poetas gregos o descreveram. Águas acima. Se a expansão é o céu, Shammai, em Bereshit 1, 6, 8, então a menção das águas, Shammai, que estão acima da extensão, é muito provavelmente uma referência às nuvens. Esta interpretação é apoiada por paralelos intertextuais a Bereshit 1, em outros relatos da criação da Torá. Note especialmente Provérbios 8:28, onde o que existe acima, o céu ou céus, é explicitamente descrito como nuvens, Sherakim. Muitas traduções modernas reconheceram que Sherakim tem significado primário de nuvens e não de céus. E assim tornaram neste verso, por exemplo, todas as outras Bíblias que traduziram como nuvens já, Salmos 78, 23, da mesma forma descrevem nuvens acima, Sherakim. Mateus observa que em outras partes da Torá há evidências que os hebreus entendiam que as nuvens produziam chuva e, portanto, de uma perspectiva fenomenológica, a água pode ser descrita como pertencente à atmosfera superior. Ok? Então o cara via a água se formando, as nuvens não sabem como as nuvens se formam, porque elas justamente aparecem lá, né? E aí, de repente, cai água. Essas são as águas que foram separadas. E eu vou mostrar, isso aqui foi um comentário, né, muito bem feito, inclusive, de gentios, estudiosos da Bíblia. E você vê que só por isso eu poderia terminar o vídeo aqui, que já estaria excelente. Mas agora nós vamos falar sobre os sábios da Torá, aqueles homens que estudavam a Torá durante horas. Será que eles contradiriam esses pesquisadores? Não. Vejam só que legal. O esforço sobre Bereshit 1:7 lhe diz: E Hashem fez o firmamento. Foi quando uma parte da água elementar foi removida de debaixo daquela parte das águas que se tornou vaporosa na natureza, como foi quando ele disse que as águas sejam coletadas debaixo dos céus. Inclusive eu coloquei aqui a tradução que ele usa, coletadas, porque o termo aqui realmente ikavu é coletar, tá? Gênesis 1:9. Coube que a parte vaporosa desceria ao mesmo lugar do qual a parte não vaporosa das águas foi removida. Ele está dizendo sobre o verso de Bereshit 1:7 que aconteceu a mesma coisa que aconteceu nos versos de 1:9. Que quando Hashem fez o firmamento, ele está falando que o quê? Como eu vou explicar isso para vocês? Imagina aqui temos um globo. Quando Hashem estava fazendo a Terra, versos anteriores falavam que o Espírito do Eterno pairava sobre as águas. Ok. Então imagina que tudo isso aqui era água. O Eterno fez a luz. Ok. O que o Eterno fez depois da luz? O firmamento. Né, no segundo dia. Como que isso aconteceu? Se todo o planeta está coberto de água, nós sabemos que a força gravitacional está empurrando essa água para dentro do planeta. Ok. A força gravitacional. Isso não é propício para a vida. Então, o que o Sforno está falando? Ele vai explicar mais aqui embaixo. Eu vou explicar antes para que vocês entendam o comentário dele. Que nesse dia, as águas fervilharam e a água começou a se tornar vapor e assim criou o que nós chamamos de atmosfera, possibilitando a vida na Terra. Né? Existem, se você estuda, eu deixei um vídeo aqui sobre a atmosfera de um cientista falando como que é formada a atmosfera, que seria muito melhor, mas talvez esse vídeo não vai reproduzir
aqui como outro que passou não reproduziu. Então, eu já estou explicando desde já. Então, esse vapor que foi esquentado e virou um vapor, a água que virou um vapor, assim se expandiu, raquear, e formou o que nós chamamos de céus, que é o que possibilita toda a vida. Vamos ler o comentário de Sforno, que concorda com os outros pesquisadores. Mas ele fez de tal forma aquele firmamento que separa teria o poder para impedir a porção vaporosa de descer, que são as águas que estão acima do firmamento. De tal forma que a porção atmosférica transformada desceria enquanto a vaporosa permanecia em seu lugar original. Por causa disso, quando o vapor úmido chega, isto é, o firmamento, ele chega lá, quer dizer, a gotícula de água está lá no mar, ela se esquenta e ela vira um vapor, aí ela sobe, até formar a nuvem, vai subindo, vão subindo várias gotículas. Quando ela chega lá no firmamento, ela para. Literalmente para. Existe um lugar que a nuvem não consegue mais passar. Ali é o limite. Ele se condensa e dá origem à chuva, neve, granizo. Enquanto eles se condensam, eles descem, como é dito, ao som de sua abundância em abundância nos céus. Irmiarro 10:13. O que queria dizer com céus? O firmamento que condensa a parte atmosférica das águas. E como se diz também, mais um verso da Torá, Hashem chamou o firmamento céus. Bereshit 1:8. Agora, quando o vapor nublado e excitado chega lá no firmamento, gera trovão e relâmpago, como é dito. Ele levanta as nuvens dos confins da terra e troveja, e da chuva ele faz. Continuação do verso citado anteriormente de Jeremias. Agora, vendo como alguns dos elementos mais pesados da água estão acima do ar mais leve, que em nossa perspectiva é contra a natureza deles, isto sem dúvida indica a ação de um ator volitivo, um autor, destinado a tal resultado, como é dito. O trabalho de suas mãos, o firmamento, o declara em Terrilim 19:2. Está falando que o firmamento declara o trabalho das mãos de Hashem. Tá? Como é aquela história que eu expliquei, como que a nuvem mais pesada pode ficar lá em cima se o ar é uma coisa menos densa. Aí o israelita vê isso e pensa, puxa, Hashem existe. Né? Hoje nós sabemos como funciona e simplesmente a nuvem fica lá em cima por causa das correntes de gotículas de água que vão se aquecendo e vão subindo. Isso faz a nuvem ficar lá em cima. É o momento que a força da gravidade é maior do que gotículas de água subindo, então chove. É isso que acontece. Tá? Rashi, em Gênesis, diz, no meio das águas, no centro exato das águas, porque há a mesma distância entre as águas superiores e o firmamento que existe entre o firmamento e as águas que estão sobre a terra. Assim, você pode inferir que elas, as águas superiores, estão suspensas no espaço pelo comando do rei. Olha só que legal. A Terra plana diz que existe um tal muro aqui, né, um vidro louco aqui, e que aqui tem água. Só que acontece, a Torá, como o próprio Rashi aqui ele evidencia, e eu vou mostrar que ele está certo, né, principalmente aqui em Bereshit, que esse termo aqui, ó, bem, que significa entre, separado e entre, ele diz que o Rashi está dizendo o seguinte, que existe o firmamento, existe um espaço e as águas de cima. Um espaço abaixo do firmamento e as águas de baixo. E o firmamento está no meio dessas duas águas. Mas existe um espaço entre as duas. O que numa terra plana não faria nenhum sentido. Né? Onde está o espaço aqui? Não existe. Né? Na nossa atmosfera faz total sentido porque é a coluna de ar que existe entre uma nuvem, entre os cristais de água e a terra. Né? Mas numa terra plana não faz sentido. Não existe. Para provar que Rashi está certo, vem um outro que é o Shiftei HaKahamim. Que ele diz, por que a separação? Prova de Rashi não é porque está escrito as águas e que no meio. Porque está escrito lá em Shemot 15:19. O povo de Israel caminha de pé enxuto
entre o mar. A mesma palavra que está aqui em Gênesis 1:6. E não estava no meio do mar. Pelo contrário, a prova é que está escrito e que ele se divide entre as águas e águas. Então, essa mesma palavra é para usar para explicar que os israelitas estavam atravessando no mar e a gente sabe que eles não estavam nadando no meio do mar, mas existia um espaço onde os israelitas estavam passando na saída do êxodo. E essa mesma palavra está lá e essa mesma palavra está aqui, mostrando que Irache está certo quando ele interpreta que há uma separação, exatamente como aqui. Olha só, a nuvem, e aqui fica a troposfera, certo? Que é o limite das nuvens. Aqui fica onde a evaporação das águas vão, ok? E formam as nuvens. E aqui tem Uraquiá, que é onde as aves voam, que é o Shammai, os céus. E aqui ficam as águas de baixo. A Bíblia mostrando, a Torá mostrando e interpretando ela mesma, sem necessidade de ser um louco teórico da conspiração, tá? Obviamente, divide entre águas e águas. Portanto, deve significar que as águas superiores estão separadas do firmamento, da mesma maneira que águas inferiores são separadas do firmamento. Assim, o firmamento está no meio, quer dizer, aqui, literalmente, tá? Numa terra plana, isso não aconteceria. Agora vamos falar sobre a atmosfera. Eu espero que esse vídeo carregue. Vamos ver se ele vai carregar. Eu acho que ele também não vai carregar, pessoal. Poxa, esse vídeo seria tão legal. Ele vai explicaria todo o funcionamento da Terra plana, da Terra normal, da atmosfera. Infelizmente não vai dar para reproduzir, pessoal. Eu confiei no PowerPoint e o PowerPoint me deixou na mão. Mas de qualquer jeito eu vou colocar o link embaixo na descrição. Link primeiro vídeo e depois link segundo vídeo. Ok? Aí vocês mesmos assistem por vocês mesmos. O que esse cara aqui vai mostrar como funciona a atmosfera. É um vídeo rapidinho. E mostrando como ela nos protege de raios solares e também de radiação, etc. Mostrando também a composição da primeira, que é a troposfera, que é composta por vários gases, inclusive água. Tem muita água no nosso... Inclusive, se você abrir seu telefone, você vai ver aí a umidade do ar, que são as gotículas de água que estão na atmosfera, que a gente respira. Quando tem pouca água no ar, a gente quase morre, né? Tem gente que ataca a rinite, e quando tem muito também é ruim. Ok? Então, a Torá está falando exatamente disso. Não está falando que existe uma coisa de vidro no céu que tem um monte de água em cima, não. Totalmente errado quem ensinou dessa forma. E aqui tem um texto desse site que diz: a água e o gás carbônico presentes no ar absorvem parte dos raios infravermelhos emitidos pelo Sol e são responsáveis pela retenção da energia térmica, quer dizer, do calor. Se não existisse a atmosfera, todo o calor que a Terra recebe do Sol, ela ia emitir e a gente ia morrer de frio. Simples assim. Numa Terra plana que não tem atmosfera, todo o calor que é mandado pelo Sol, ele simplesmente se dissipa e todos morreriam. Uma das provas que existe que a Terra é um globo é isso, porque numa Terra plana isso nunca funcionaria, tá bom? Juntamente com o gás metano e o óxido nitroso, deixando o planeta aquecido e possibilitando a existência de vida na Terra. Quer dizer, a Hashem, para criar a vida, precisa primeiro criar a atmosfera. E foi exatamente o que ele fez, tá bom? Os sábios da Torá. Vamos lá, continuando. O que significa hierarquia aqui? Eles querem... aqui tem um negócio na minha frente, eu não consigo ler. Deixa eu ver se eu consigo ler assim. Tá, eu vou pular essa parte, tá? Algo substancial. Agora deve-se tornar capaz de sustentar a atmosfera, o ar, em outras palavras. Essa força
que até então estava acima das águas e, portanto, estava muito úmida e fraca, impedindo que a luz de cima penetrasse adequadamente na terra abaixo, deveria agora funcionar construtivamente. Radak em Gênesis Bereshit 1:6. Então, o Radak está explicando como foi a formação da atmosfera. Como eu falei para vocês, o mundo inteiro cheio de água, a Hashem faz a água fervilhar por causa da luz. A luz é quente, para quem não sabe, pega uma lâmpada de LED, coloca a mão, você vai ver que você vai sentir que ela é quente, vai fervilhar as águas, vai fazer uma pressão de gás enorme, e isso vai empurrar todas as forças que estão indo contra a Terra, inclusive a força gravitacional, e assim fazendo com que haja a atmosfera, como a gente viu lá em cima, onde os pássaros voam no firmamento, tá bom? E mais um. Eu tenho que parar de ficar colocando os comentários nessa parte, eu tenho que colocar nessa parte, porque senão eu não consigo ler. Que haja, ou seja, orientações, regras que regem a função do que está abaixo e o que está acima das águas primordiais. Assim como existem tais parâmetros em torno do nosso mundo, ou seja, o globo que chamamos de Terra, então deve haver diretrizes semelhantes que regem o que está abaixo da atmosfera e da própria Terra. A região em que o ar existe deve estar claramente definida. A natureza gasosa do ar não deve escapar em todas as direções do universo, além do nosso globo, de modo que as criaturas da Terra morressem por falta de ar. Inclusive, a atmosfera é aquilo que não deixa sair o ar, né? Em outras palavras, a atmosfera deve ser fechada, se por força gravitacional ou por outro material. Ao mesmo tempo, deve-se dar ao ar espaço suficiente do qual respirar, por assim dizer. Quem está comentando isso é o Isforno. Lá em Yeshayahu 55 diz: pois assim como a chuva e a neve descem dos céus, firmamento, e não voltam para lá, a não ser quando a terra está saciada. Ok? Isso aqui é mais uma prova que o firmamento, que as nuvens voltam para o firmamento. Agora imagina um modelo de terra plana aqui, né? Nós temos o modelo da terra plana aqui, cadê? Não vai fugir não, né? Imagina as nuvens voltando até aqui. Até aqui essa parte da água. Não tem como, né, meu querido? Isso não existe, né? Isso não existe. Mas já estamos acabando, pessoal. Como eu disse, o estudo seria longo. Estamos aí às 2 horas já falando sobre terra plana. Ninguém merece isso. E o Shadal, ele comenta: e no seu fortalecimento dos céus acima, eis que a Torá falou como na linguagem do povo, declarou: haja um firmamento. Olha só que legal, né? De acordo com o pensamento deles, que realmente existiu. E no entanto, o que foi planejado não se desvia de ser verdadeiramente e sólido. É que Hashem implantou na natureza da água para subir e descer depois para a terra. E na tradução grega atribuída às 70 anciões, a Septuaginta, Ráquia é traduzida como estrauma, que é uma questão de força. E assim também eles traduziram depois para o latim, firmamenta. E isso veio para eles do uso da raiz raká, em siríaco, que denota força. E assim também haki, yaen, siríaco, é forte e duro. E Johannes Cléricos diz que eles traduziram assim porque era a opinião de alguns dos filósofos antigos que os céus e o ar que cercam a terra por todos os lados impedem que tudo o que sobre ele desapareça e desmorone. E eis que eles fazem com que a terra permaneça dura e suas partes permaneçam unidas. E ele explica a expressão de bater, de pisotear, como bater com uma mão e um selo, recar com o pé. Porque você bateu com a mão e você o estampou, rakachá, ou com o seu pé, em Ezequiel 25:6. Porque os céus estão estampados sobre a terra e impedindo que suas partes se desprendam. E tudo isso está longe do simples significado dos versos, e no entanto suas palavras, que a origem da raiz raká, é de pisotear e bater, são plausíveis. E porque algo que é atingido torna-se plano e estendido. A raiz raká é emprestado para indicar o alongamento e nivelamento.
Então ele está falando aqui sobre a raiz e por que ela foi usada, esse termo sobre expansão e como que os gregos viam. Bom, só para dar o contexto aqui, né? Porque muita gente pode distorcer esse último verso aqui e falar, olha só, não sei o quê. Ok, a mente do ser humano é terrível. Mas os gregos criam, lembro que Pitágoras apareceu lá pelo século 300, lá pelo ano de 360, 380, ok? Não me lembro de cabeça. E ele definiu que a Terra era um globo. Só que o que os gregos acreditavam? Isso, opa, volta aqui. O que os gregos acreditavam? Que a Terra era um globo e que existia um outro globo aqui. E esse globo maior, translúcido, ok? E de metal, que segurava todo o ar. E esse globo de metal era uma coisa do conhecimento deles, tá? E isso foi influenciado todos aqueles que fizeram a Septuaginta, ok? Foi influenciado pelos os chamados helenistas. Então era isso que eles acreditavam, porque o termo rakiá está associado com bater, e também o termo em grego, que é o estrauma, está associado com força, porque esse globo maior seria uma coisa maior, mais pesada, impedindo o ar de sair. Mal eles sabiam que esse globo maior realmente existe, se chama atmosfera, ok? Só que ele não é de vidro. E no Targum, para quem tem dúvida, também está traduzido como expansão. E o Senhor disse, haja uma expansão no meio das águas e separe entre as águas do alto e as águas de baixo. Quer dizer, tem um espaço entre as águas de cima, um espaço entre as águas de baixo. Ok? Não existe uma coisa sólida. Ok? Não existe. Então chegamos ao nosso último tópico, depois de quase 2 horas de vídeo, que é a conclusão. E se voltarão a fábulas? Meu querido, eu sei que existem várias teorias da conspiração por aí. Cada uma delas, uma mais louca que a outra. Umas dizem algumas coisas que são verdade, outras dizem algumas coisas que são mentira. Né? Ok. Mas saiba que teorias como essa, Terra plana e outras que são mentirosas, é uma clara evidência de uma coisa. Fábula, mentira, enganação. Tudo começou com uma mentira. E assim, as pessoas que estão fazendo essa teoria ganhar fama e espalhando por aí, elas estão acusando entidades, por exemplo, a NASA, de estar fazendo coisas que não estão fazendo. Então, o que a gente chega à conclusão? Que é uma Lashon Hara, é uma fofoca, é uma mentira. Uma Lashon Hara da pior espécie, né? Que seria uma fofoca mentirosa. Falando que a NASA e os governos e os sionistas, o holocausto, tudo isso daí são óbvias Lashon Haras, né? Óbvias, pessoas afirmando coisas que não existem. Então o que é isso? Lepra. Simplesmente isso, pessoal. Se você não estudar a Torá da jeito que ela tem que ser estudada, que é paraxá por paraxá, se focar na paraxá e ficar de brincadeira com a Torá, uma hora ou outra você vai dar atenção a essas fábulas, porque você vai ser punido com lepra e vai estar caindo e vai fazer na sua vida uma teoria furada dessa. E vai parar de estudar a Torá. E se estudar a Torá, vai estudar a Torá para confirmar a sua teoria. E não vai mais estudar a Torá do jeito que tem que ser estudado. Para você que está estudando conosco e é novo na Torá, o que eu dou de conselho é esse. Estude a Torá e somente a Torá. Esqueça o resto, terra plana. Porque quando eu cheguei na Torá também estudava a terra plana. E acreditava que a terra era plana, infelizmente. Mas depois que eu conheci a Torá, eu larguei tudo. E só estudei a Torá. Eu larguei terra plana, Illuminati, seja lá quem for. E só estudei a Torá, a Torá, a Torá, a Torá. E isso me curou. Olha só que legal. Sair dessas teorias malucas. Para você também. Então, se você ainda é terraplanista e fala, isso não me convenceu, foi bom o vídeo, mas não me convenceu. Tem uns canais que vão detalhar todas as questões. E eu não vou fazer isso, mas tem canais que vão detalhar todas as questões que eu vou deixar aí na descrição, que é o canal que se chama... Como chama? Meu Deus, esqueci o canal dele. Mas você pode procurar por Olho de Rapina também, é um bom canal, que vai falar sobre terra plana e vai refutar várias coisas também. E o principal de todos, que é o sistemático. O sistemático pega todos os vídeos de terra plana e mostra onde estão os erros de cada um deles, tá?
Você pode procurar sobre o sistemático também. E qualquer coisa, entre em contato comigo se você não achar esses canais que eu mando o link. Ok? Então, não deem mais ouvidos a fábulas. Estudem a Torá e saiam dessa de uma vez por todas. Então, depois de todas as provas que foram mostradas aqui, meu querido, tudo que a gente estudou, você ainda vier para mim falar sobre terra plana, é porque você não tem nenhum pingo de caráter. Tá? Porque foi mais que provado aqui, eu acho que mais que esclarecido, não tem como isso. Agora só faltam os detalhes, se você ainda quer em terra plana, e esses detalhes estão nos canais que eu falei que você vai achar a explicação de todas as histórias que os terraplanistas inventam, distorcem, você vai achar a resposta nesses canais que eu citei, que é o Sistemático e o Olho de Rapina, tá bom? Então que Hashem abençoe todos vocês, vamos estudar a Torá agora em paz, e se alguém te perturbar sobre terra plana, envia esse vídeo e esquece da pessoa.